Olá, benditos e benditas, tudo bem? Boa tarde, já quase feliz semana e você já está aqui com a sua lição da próxima semana no nosso programa Pega a Lição. Mas antes de começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui mais um sábado à tarde com a gente para estudar a lição da Escola Sabatina. E você já sabe, aqui nós saímos todos os sábados às 3 horas da tarde, lançando o nosso programa semanal do estudo da lição de jovens. E a nossa proposta, revolucionar a sua vida através da comunhão. Hoje é um dia muito feliz, porque hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista, dia 18 de março. Você está super feliz aí, está comemorando. Tivemos a Semana da Ação Jovem, visitando os nossos jovens que estavam afastados. Mas agora, aqui no podcast, a gente já tem gente muito boa e feliz que está aqui conosco para participar. Como você sabe, eu sempre recebo convidados muito especiais e nesse trimestre, que tem somente 12 lições, eu trouxe 3 camaradas fantásticos para estar aqui conosco. Vou começar apresentando quem está aqui na minha frente, pastor Danilo Terrão, nosso líder do Departamento de Comunicação. Tudo bem, pastor Danilo? Tudo bem, pastor Gabriel, uma alegria estar aqui, pastor Natanael, pastor Jimmy, Deus abençoe muito vocês e você também, jovem, que está aí conosco, aproveite, pega a lição e vem estudar com a gente, que essa lição está maravilhosa, pastor Gabriel. Muito obrigado, pastor Danilo, obrigado por sua presença aqui mais uma vez com a gente. Nós estamos com o nosso especialista em mordomia e fidelidade, pastor Jimmy Cardoso, que esse trimestre participou em alguns momentos aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor Jimmy. Eu agradeço, é um privilégio participar desse trimestre com você, com o Natanael, com o Danilo, com outros colegas e, acima de tudo, com você, jovem. Tenho certeza que esse trimestre foi uma tremenda lição para você, para a sua vida, para a nossa vida. Essa educação financeira ao olhar de Cristo, né? Então, eu acho que a gente aprendeu muita coisa nesse trimestre e esse final que nós vamos fazer hoje aqui é fantástico. Quantas lições Jesus deixou para prosperar do jeito certo o que Deus quer para nós. Obrigado, pastor Jimmy, uma referência aí na área de mordomia. Muito obrigado por sua presença, pastor. E hoje a gente também está recebendo aqui, que já esteve conosco também. Hoje é o dia de receber a segunda vez os amigos aqui, né? Pastor Natanael, do distrito do Morro Branco, em Limeira. Seja bem-vindo, pastor Natanael. Vai, pastor Gabriel, pastor Danilo, pastor Jimmy, que é referência não só em fidelidade, em outras áreas também, tá? Pessoal aí do Morro Branco, meu abraço para vocês, meus jovens queridos. Parabéns pelo seu dia. Vocês são de parabéns pelas ações que fizeram até agora. Estamos juntos aí, pastor. Pega a sua lição, se liga aí que vai vir em bênção para vocês, viu? Muito obrigado, pastor Natanael. A gente já vai começar o estudo da lição, mas antes, amanhã é um dia muito especial. O que vai rolar amanhã, pastor Danilo? Pessoal, amanhã nós vamos ter nossa aula magna. Fala aqui para nossa câmera aqui, fala direto com eles, vem cá. Chega aí, gente, ó, aula magna da Universidade Missional. Não fez sua inscrição ainda? Então faça. Vai ser um evento muito especial, onde a gente vai dar um pontapé inicial aí nas nossas atividades acadêmicas da Universidade Missional, que vai ser uma grande bênção, sem sombra de dúvidas, nesse ano 2023. Exatamente, pastor Danilo. Obrigado. E em parceria com a Universidade Missional, você jovem que quer ser líder jovem, amanhã, se você for lá, consegue se inscrever, como o pastor falou, e vai entrar no módulo de liderança para ser investido em líder jovem. Olha que oportunidade, hein? Ó, vai ser no NASP, hein, pessoal? No NASP vai ser bênção às 9 da manhã. Então não perca e seja com a gente lá. Maravilha, então obrigado, pastor Danilo. Mas meninos, o pessoal veio aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, não é isso? E antes da gente começar o estudo, pastor Danilo, você já está com a palavra? Você ora para a gente iniciar? Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Estamos aqui juntos para estudar a Tua Palavra. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito seja nosso guia e professor. Que possamos aprender e colocar em prática em nossa vida o que essa lição nos ensina. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galera. Lição 12, né? Esse trimestre está diferente, 12 lições. O trimestre passado foi 14, esse foi 12, né? Confesso diferente, que eu né? quase não me lembro de uma lição que teve 14 lições. Pois é. Sobrou lá e faltou aqui. Pois é. Eu, nos meus aí 15 anos de vida, 18 anos de vida, né? Uau. E 18 anos de adventismo, não me lembro de uma lição assim. Só 18. Só 18. Acontece. Só que coisa, né, pastor? Isso são curiosidades, né? Deus permite a gente viver. Divisões. Como diria meu pai, 18 em cada braço, Mas né? olha só, quando você pensa em 12, que é um número bíblico interessante, a Emblemático. multiplicação, emblemática, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 12 discípulos, portas. 12 portas, né? Então é um número assim para abençoar a gente, né? Ser 12. Ser pessoas, 12 gestores financeiros bons na família, né? Assim por diante. A gente gerir bem os 12 meses do ano, né? É o número de bênçãos, né, pastor? Exatamente. Isso aí. Muitas bênçãos. Muitas multiplicadas. bênçãos. Galera, até aqui a lição do trimestre foi uma bênção falando sobre fidelidade, incentivando o jovem aí a ter uma relação com Deus através da fidelidade. Na verdade, fidelidade como fruto dessa relação. Mas agora apareceu um jovem diferente na nossa história. Um jovem que tem uma história meio antiga, né?
A história do jovem rico, vocês já viram a tirinha aí? Qual foi a primeira impressão de vocês com a tirinha do jovem rico ali? Né, a gente vê ali, parece que é Cristo falando, até gostei do desenho bonitinho ali, né? Cristo falando sobre o jovem apegado às riquezas e tudo mais. O que vocês falam sobre aquela expressão? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar onde? No reino dos céus. O que vocês me dizem disso aí? Jesus não era politicamente correto em nada. Ele gostava demais das pessoas para deixá-las no comum. Então você percebe que todas as tiradas de Jesus, Respostas, né? as respostas, as suas perguntas, as suas indagações, a maneira dele ter a visão da vida, estimulava a pessoa, o ouvinte dele, a pensar, a fazer escolhas. E isso é um princípio divino, né? Um Deus que nos dá a liberdade para escolher. E essa vivência que nós estamos, esse estudo que a gente vê esse trimestre, quando chega na história do jovem rico, onde os discípulos ficam assim abismados de ver como um jovem tão emblemático como aquele, né, faz uma escolha diferente, devido ao que ele possuía, ser a grande muralha de separação entre ele e o discipulado. E aí Jesus diz essa frase emblemática, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se nós lemos ao pé da letra, dá a impressão que Jesus está sendo um pouco preconceituoso com os ricos. Mas, na realidade, o rico que ele menciona aqui não é o rico só de posses financeiras. Há muitas pessoas sem posses que se consideram ricas de si mesmas. Egocêntricas, egoístas. Exatamente. Então, eu poderia até... não peguei a palavra no grego aqui, rico, mas eu imagino que a visão de Jesus tanto a visão da palavra pobre quanto a palavra rico, ela não significa apenas aquilo que eu vejo materialmente pobre ou rico. Mas o cheio de si é um elemento que mais impede uma pessoa de ter a sua mente aberta para compreender. Então, a pessoa cheia de si, é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que alguém que se considera acima do próprio Deus poder ser salvo, porque ele não tem necessidade, ele não vê esse caminho, né? É interessante que essa frase de Jesus, para a gente, né, 2000 anos depois, ouvindo essa frase, a gente tem uma conotação, né? Agulha para a gente é aquele instrumento de costura, né, onde você passa uma linha, mas não é bem dessa agulha, né, que Jesus está falando ali. Existia passagens bem estreitas assim nas ruas ali que eram chamadas de agulha. E as pessoas, acho que a maioria do pessoal de casa sempre pensa na agulhinha de costura, na agulha, né? Na hora. Quando vê, né? A vozinha ali, tentando colocar uma linha. Camelo tremendo. Então, Jesus, ele não está falando disso, está falando... claro, tem uma conotação de algo grande passar em algo pequeno, estreito, ou seja, é muito difícil. Então, Jesus ele faz meio que uma piada, digamos assim, aqui. Ele fala com um tom de humor. Metáfora. Né? Sim. É uma metáfora bem alegre, bem lúdica, para deixar claro uma coisa. Se a gente tem amor às coisas desse mundo, dificilmente teremos amor nas coisas do céu. Inclusive, pastor Danilo e pastor Jimmy, tem até alguns historiadores que mencionam, né, que dentre as portas de Jerusalém tinha uma passagem bem estreita, chamada Fundo da Agulha, onde para passar ali os camelos, os animais, se tinha que praticamente tirar toda a carga para que se passasse por ali, né? E pegando o que o pastor Jimmy mencionou aqui, que a riqueza não se resume apenas a recurso financeiro. Ela se resume àquilo que é importante para você. Então você, jovem que está ouvindo a gente aí, que de repente está começando a carreira agora, a faculdade, primeiro trabalho, primeiro emprego, isso aí não é para mim porque eu não tenho muito dinheiro. Não é isso. É aquilo que você valoriza muito mais e apega-se muito mais a isso do que valorizar o evangelho de Jesus. E Jesus foi um mestre por excelência, porque o ensino dele era com autoridade. Ele veio nesse sentido para trazer uma luz diferente do que os rabinos, os fariseus preconizavam naquela época, do que eles pregavam. O ensino de Cristo era diferente. Ele usava metáforas, usava histórias do cotidiano para trazer um grande ensino para as pessoas. Você vê que quando ele fala sobre os dois caminhos, ele menciona o estreito e o caminho largo, né, fácil. Sim. Ele também fala você não pode adorar a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Sim. Então, Jesus ele sempre está levando o seu ouvinte
para que ele possa tomar decisões, para que ele reflita sobre o que é de fato o valor. Uma outra vez ele falou assim, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E ele falando do acúmulo de riqueza nos seus celeiros. Então, o jovem rico, agora, ele traz numa situação real, alguém que Jesus olhou para aquela pessoa, que procurou por Jesus, que lhe faz perguntas, que Jesus o amou como um ser humano, né? Porque Cristo é a essência do amor. As pessoas que se aproximavam dele, ele sempre amou essas pessoas. E aqui fala mais a respeito desse jovem, que Jesus o amou, Jesus o respeitou como ser humano que estava interessado em saber uma resposta do céu. E uma coisa importante, assim, pastor Daniel, pastores, é que no texto, quando a gente lê, o texto de Mateus, ele fala, alguém se aproximou de Jesus. Sim. Então a gente infere que é o jovem rico, mas o texto de Mateus fala que a segunda pergunta foi feita pelo jovem rico. O que eu vou fazer então? Né? Aí Jesus responde para ele. Mas o interessante é que as perguntas movem o mundo. Vocês estão colocando aqui vários pontos interessantes da história. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, como sempre eu vou aparecendo com as minhas pimentinhas pelo meio do caminho, né? Esqueci, eu queria trazer um saleiro, sei lá, aqueles negócios de pimenta pra deixar aqui, entendeu? Vai deixar aqui, olha na hora da pimenta. É isso. Ele traz sempre um esquenta. Tá bom, vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Qual que é a de hoje? A lição trouxe a história de Julian Archer, que em algum momento da sua vida transportou traficantes de drogas e assim se enriqueceu. Ganhou milhões de dólares. E em determinado momento depois, ele era líder da igreja adventista e começou a trabalhar para a igreja. Só que suas empresas estavam indo bem, a lição não fala se ele continuou transportando terroristas, eu imagino que não, né? Mas agora ele fala sobre a luta no coração. Evidentemente, é o seguinte, a gente tem que ser claro, porque uma pessoa que fez qualquer tipo de tráfico, seja do que for, se ele vai ser membro de uma igreja de verdade, ele precisa passar por um processo de conversão. Eu acredito que Julian, ele passou por um processo de conversão. Sim. Arrependimento, como aconteceu com o próprio autor daquela música Preciosa Graça, Amazing Grace. Sim. O John Newton, ele passou por um processo de conversão. Ele era também traficante de escravos. Sim. Então, só quando ele compreendeu a graça de Deus, que veio arrependimento na vida dele, que ele se humilhou diante de Deus e foi servir como um servo, um pregador do evangelho. Porque ele entendeu a misericórdia de Deus, mesmo tendo cometido um pecado extremamente atroz no nosso contexto social. Imagine o Julian, né? Ele sabe o que fez de errado, sabe que sua riqueza foi ilícita, construída de uma forma ilícita, né? E agora ele passa por um processo de conversão. Talvez até para a gente que não passou por isso, que está batalhando, alguns pensam, será que vale a pena o processo da construção correta diante de Deus? Ou preferimos uma vida mal construída e depois passar por conversão? E quem garante que eu vou ser convertido e vou passar por esse processo também? Né? Muito bem colocado, pastor Jimmy. Isso vai de encontro à minha... Eu ia chegar na pergunta. O X da questão, É o né? X da questão. Ele adquiriu riqueza de maneira ilícita durante algum tempo. Sim. E existem muitas pessoas que pensam que assim, eu adquiri a riqueza de forma ilícita, agora eu vou me aproximar de Deus e tenho que dizimar desse dinheiro, tenho que ofertar desse dinheiro. E aí, esse dinheiro é abençoado, é amaldiçoado? Como é que funciona essa questão? Essa é a minha primeira pergunta. Depois eu trago a outra na sequência que vem com o título da lição, que é a seguinte: uma bênção pode se tornar em maldição? Mas vamos primeiro na primeira pergunta, porque tem gente que me pergunta isso pelas redes. Pastor, fiz um negócio errado aqui. Bendito, você que está em casa, não trabalha com coisa ilícita porque não é abençoado. Você é um cristão, tem que trabalhar com coisa certa. Mas recebi um dinheiro lá, pastor, quero... Como é que funciona? O dinheiro está amaldiçoado, está abençoado? Como é que funciona isso? E aí, meninos? Ótima pergunta. Essa pimenta é ardida, né? Essa foi boa. Essa foi boa. Percebe que tem duas questões aqui. Maldição se torna em bênção e depois bênção pode tornar maldição? Essa frase, inclusive, né? Deus transforma a maldição em bênção, ela é bíblica. Está lá em Gênesis. Quem disse isso foi José, para os seus irmãos. Sim. Quando eles tiveram medo de que ao seu pai morrer, José então se vingasse deles. E aí José diz isso, né? Deus transformou maldição em bênçãos. Deus tem essa capacidade, sim. Eu acho que quando a gente a gente tem uma vida torta, né? E Deus, na sua graça, nos resgata, a gente tem que se redimir. E essa redenção que vem dos céus são novas oportunidades. Então, se eu ganhei dinheiro ilicitamente, eu tenho agora a oportunidade de alguma forma, abençoar as pessoas, reparar todo o mal que eu fiz, né?
Então, a gente entendeu o seguinte, o que é amaldiçoado vai ser para sempre amaldiçoado, eu acho que é um conceito equivocado. Porque a gente tem a oportunidade de, nesse mundo que é cheio de problemas, cheio de pecado, que é uma maldição pior do que o pecado, tudo que a gente faz é contaminado com o pecado. Então, eu tenho a oportunidade, a partir do momento que eu conheci a Cristo, de mudar a rota da minha vida e, é claro, reparar as brechas que eu deixei. Existe um processo que alguns até dizem que é o processo Zaqueu, né? Exato. Que é o processo onde, quando você passa por uma conversão, se você tem condições, se o seu recurso, seu patrimônio foi construído de forma ilegal, ilícita, vamos assim dizer, você precisa reparar o erro. E você tem as condições ainda para reparar o erro, Sim. você deveria reparar o erro. Tanto é que Zaqueu. ele devolveu... Voluntariamente, né? Devolverei quatro vezes mais a quem eu lhes Ele tem um 50%. filme em português chamado... Puxa, me esqueci agora o nome, vou lembrar aqui. Em inglês é Flywheel, esse filme. Ele mostra esse princípio aplicado na vida de um comerciante de automóveis. Quando ele passa por um processo de conversão, os carros que ele cobrava a mais, ele visitou as famílias para devolver aquele valor a mais que ele havia cobrado. Acho que o nome desse filme é O Ponto da Virada, uma coisa assim, A Virada. A Virada, exatamente. A virada. Então, é uma história, não sei se ela é real, mas ela mostra esse princípio. Há pessoas, por exemplo, que viveu no tráfico e outras coisas mais ilícitas e construiu, mas perdeu tudo. Sim. Não tem como devolver. Mas como que você pode reparar o seu erro? Vivendo uma vida honesta, ajudando, fazendo o seu voluntariado. Há muitas maneiras. É lógico que esse devolver, não estou comprando a salvação. Não. Isso é um resultado de equilibrar a balança da obra de Deus na minha vida, do reconhecimento da salvação que Ele me deu, e eu preciso fazer algo para reparar esse dano que eu causei. Por isso que alguns, por exemplo, ficam na prisão. Sim. Eles estão reparando algo que eles tomaram da sociedade. Um exemplo, cometeu um crime, uma pessoa foi a óbito devido ao crime. Eu não tenho como dar a vida a essa pessoa, mas eu posso como reparar. É possível orar por aquela família, é possível indenizar a família financeiramente, né? O que eu posso fazer? Então, Deus ele vai dando instruções para a gente. No caso da lição aqui, eu não conheço toda a história do Julian, mas ele, como fiel cristão a Deus, aquilo que ele pôde reparar, deveria estar reparando. Inclusive, pastor Gabriel, sobre esse ponto aí de bênçãos e maldições, é um tema tão importante que um texto do que Jesus falou foi sobre a questão financeira, diretamente. Né? E uma coisa tão odiosa como o tráfico de escravos, e hoje a gente vê dessa forma, mas no tempo dele também tinha legitimado por alguns estados que era normal a escravidão. Então, dentro do contexto do Julian, mesmo ele não sendo cristão, ele estava fazendo algo que era lícito, segundo algumas legislações. Sim. Mas quando ele foi para o cristianismo, ele entendeu que aquilo era errado. Sim. Ele tentou reparar aquilo que ele fez. Então, com certeza, se nós não crescemos na graça, no perdão, como é que a maldição pode virar bênção? Então, um exemplo, você trabalha no setor público, político. Em alguns ambientes, a rachadinha, certo? Ela passa a ser aceita, mas não quer dizer que ela é correta. Que ela é lícita. Sim. Então, eu posso ser um cristão e estar em qualquer ambiente de trabalho. Lógico que quando eu encontro a Cristo Jesus, há mudanças de comportamento, porque nem todas as legislações humanas, elas também condizem com a legislação de Deus. Então, a lei de Deus, ela sempre deve vir primeiro no meu coração, na minha ética, e depois a lei dos homens. É lógico que muitas delas casam. Outras não. Outras não. Então, por exemplo, houve períodos de legitimação da escravidão, mas Deus nunca legitimou a escravidão. Nunca aprovou. Nunca aprovou isso aí. Isso é uma questão da opressão humana, né? Eu estava lendo hoje... Dureza do coração, né, pastor? Um dos piores dizimadores de seres humanos foi Leopoldo II da Bélgica. O que ele fez com o Congo foi até maior do que Hitler fez com os judeus. E outros mais. Então, há muitas pessoas e países inteiros que construíram suas riquezas com a opressão. Com e hoje a gente aplaude. Por isso que o ser humano precisa de Deus. Ele é o único poder que pode transformar um coração opressor
num ser equilibrado, à imagem e semelhança de Deus. E essa história de Julian, né? O pastor Gabriel veio num caminho, mas ela tem outras implicações também. Sim. Porque ele fala aqui, né? Enquanto ele construía a sua riqueza, o seu império, digamos assim, a frase, né, que está aqui na lição diz o seguinte: que quanto mais rico ele ficava, menos ele sentia a necessidade de Deus. Então, é aí que mora o perigo, né? O amor ao dinheiro, né? Porque a gente, quanto mais sente poderoso, porque o dinheiro ele traz essa sensação de poder. Independência. Independência, poder fazer tudo na hora que você quiser, entendeu? E no caso, ele sentia isso. Para que eu preciso de Deus? Se eu tenho tudo, consumo minha riqueza, né? O livro dele chama Socorro, né? Sim. Em algum momento teve 10 seguidos de socorro para entender que Deus é a fonte da verdadeira segurança, né, da liberdade, e não o dinheiro. O dinheiro aprisiona, né? E o ponto amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro. O ponto importante, pastor Danilo, é que eles são bênçãos que se tornam maldição. Uma fala assim dessa história, né? O recurso financeiro no mundo desigual é para você tentar equilibrar por meio de ações benéficas pelo ser humano, Sim. corrigindo as distorções do pecado. Sim. No caso, ele usou a riqueza de uma forma ilícita ainda para si próprio. E o amor ao dinheiro, esse é o ponto. O amor ao dinheiro, que vai entrar depois na lição, né? O amor ao dinheiro que é o problema. Sim. Agora, um detalhe aqui, meninos. Vocês falaram de tudo, até só para deixar claro, né, que já estava embutido quando vocês falam da conversão, né? A conversão vai trazer como fruto deixar de lado a prática que era equivocada nos ganhos, né? Então você é uma nova pessoa, não tem mais essa prática agora e você passa a ser fiel. Só que agora vem um detalhe aqui. Se vocês forem entrando no cerne da questão, eu queria chegar lá. Quando a gente olha para a história do jovem rico, que é os próximos dias aí que nós estamos vendo aqui, o jovem rico realmente ele tinha as riquezas e tinha um amor no coração. E Cristo faz um convite altamente radical. Porque o convite de Cristo para ele não foi assim, olha, vem e me segue. Não foi só isso. Tinha mais coisas embutidas no convite, né? Quando ele oferta ao jovem rico ali deixar de lado suas riquezas, seu luxo, tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Esse convite foi altamente radical. Cristo hoje ele faz convites radicais assim? É assim que funciona, galera? Como é que funciona? Eu sou jovem, sou próspero, sou bem-sucedido na minha função, na minha profissão, estou ganhando dinheiro. Preciso deixar tudo que eu tenho para seguir a Cristo? Como é que isso funciona? Eu vou começar então essa resposta, que depois os colegas podem complementar também. Até o momento em que Cristo estava falando ali, né, nas perguntas, né, amar a Deus como todas as coisas, guardar o mandamento, estava tudo tranquilo para o jovem rico. Ele estava ali de boa, ouvindo ali, era uma pessoa conhecida na sua comunidade, mas quando Cristo olha para ele e fala, então vende o que você tem. Eu tenho feito isso já, não tem novidade nenhuma, Jesus. Eu tenho dado dízimo, oferta, vou na minha igreja, canto no coral, ajudo os pobres, mas para mim, guardo o sábado, eu quero mais. As perguntas movem o mundo. O que eu tenho que fazer? Não estou me sentindo salvo. Sim. Então tá bom. Então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que Cristo falou isso? Porque Cristo sabia que ele tinha um amor pelo dinheiro. Ele tinha um amor pelas propriedades, pela influência que ele desfrutava por ser um jovem bem nascido, de uma boa família. E o texto diz que ele abaixou a cabeça e saiu porque era dono de várias propriedades. Então o convite radical de Jesus para ele foi o âmago dele. Foi o amor que ele tinha pelo dinheiro. É para ele deixar esse amor, porque esse amor pelo dinheiro estava cegando esse jovem de realmente ser um seguidor de Jesus. Nessa caminhada nossa, alguma coisa teremos de abrir mão para seguir a Jesus. É interessante que começa pela própria pergunta dessa pessoa que se aproxima de Jesus. Ele diz, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa é uma pergunta que milhões de pessoas têm feito. Ou seja, nós queremos uma resposta rápida, fácil de Cristo e acessível, porque nós queremos ter a vida eterna. Todo ser humano quer viver para sempre, jovial. É o mínimo, né? Então, o que eu vou fazer de bom? Então, veja, ele até fez uma pergunta na sua retórica aqui, assim, olha, não é qualquer coisa. O que eu posso fazer de bom para ter? Como é que eu posso comprar? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? E interessante que a gente não pode comprar a vida eterna, a gente não pode ter a vida eterna, porque a vida eterna é uma doação do Pai por o Filho, é a doação da vida do aquele que criou a vida eterna para os seus filhos. Então, a própria vida eterna é algo que naturalmente aqueles que são filhos e filhas de Deus herdarão.
porque é uma herança dada por Deus. Sim. E aqui ele estava enxergando como uma possessão ao ser comprada, vamos assim dizer, ou ser construída fazendo, né? Talvez ele estava tão acostumado a adquirir tudo com as suas riquezas que a própria pergunta refletiu a cultura que ele tinha, né? Como é que eu Sim. faço para adquirir isso aqui? Eu quero isso aqui também, né? E aí? E você percebe que a resposta de Jesus, ela vai direto. Tudo é radical aqui, ó. Pegou Porque firme, você né? me pergunta sobre o que é bom, certo? Há somente um que é bom. Então, ou seja, Jesus definiu bem assim, ó, bom mesmo é Deus. E isso é importante a gente falar, porque a maioria de nós temos dificuldade de enxergar Deus como alguém que é bom. Em essência, Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Mas a visão social que a gente tem de Deus é um Deus ruim, carrasco, que põe medo, que traz doença. Quando eu erro, ele me pune. É uma visão distorcida de Deus. Eu E estou Jesus sempre deixa tentando claro, satisfazer né? ele, né, pastor, com Deus as é minhas bom. ações, né? Né, para torná-lo bom, só que na verdade Deus é bom em todo o tempo. E é nesse contexto ainda Jesus fala assim, se você quer de fato entrar na vida, obedeça os mandamentos. E quais, ele pergunta? E nesse aí que entra o contexto. Os mandamentos de relacionamento com as pessoas. É interessante isso. Jesus poderia colocar seus relacionamentos com Deus, mas diz que ele já tinha uma certa afinidade com Deus, esse É jovem. com as pessoas agora que é o âmbito. Então, fala assim, vamos ver radicalmente se você Tá pronto. radicalmente ama as pessoas como deve ser você como ser humano amar outras pessoas. Então, ele cita os mandamentos relacionais. Sim. E você percebe que ele diz assim, eu tenho feito isso desde a minha infância. Infância, minha juventude. Então, aí que entra o perigo desse tipo de riqueza. Sim. Não é riqueza material só em si. É a riqueza de que você já tem tudo, você conhece tudo, você sabe tudo, você é o cara que sabe demais, você já faz tudo isso, já está no seu DNA, é o tipo do cheio em si mesmo. Independente, né? Egocêntrico. Autossuficiente. Eu já Autossuficiente. faço desde a minha infância. Então, ainda ele pergunta, né? Tudo isso eu tenho feito. O que me falta ainda? Pastor, só uma pausa. A gente continua aqui. Ajeitar seu microfone, pastor, senão vai ficar. Senão depois ele volta para mim, eu vou assistir depois aqui, tá baixinha a voz do camarada. Então, o que me falta ainda, né? Foi nesse contexto aí que Jesus aí fez aquela proposta Radical. que ele Radical. faz com todos nós. Por incrível que pareça, ele faz com todos nós. Qual é a proposta que Jesus fez para ele? Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Observe bem essa frase de Jesus. Olha, os primeiros discípulos deixaram tudo também. Segue-me Sim. significava deixar o barco, os horários de pesca, o comércio da venda dos peixes. Deixar tudo para Levi e Mateus foi deixar o seu trabalho, o Sim. seu recurso e assim por diante. Então agora vem para esse jovem. Sim. E outra coisa, ele tinha que crer pela fé que ele terá um tesouro no céu. Era tipo uma substituição, né? Vou abrir mão desse tesouro aqui para ganhar um tesouro maior. Só que é um tesouro maior que eu enxergo pela fé, né? Não é aqui, agora, nesse momento. O que eu vejo interessante aqui é essa graduação, né? A misericórdia de Deus. Para os discípulos, Cristo ele foi chegando junto, ó. Vem comigo, me segue. Vamos pescar. Mas Cristo deu uma experiência para eles. Eles foram pescar primeiro. Mateus 5 ali, jogou para um lado, para o outro, lutou sozinho, joga para o outro lado. Aí a pesca maravilhosa. Uau, que maravilha. Então vem cá e me segue. Para o jovem rico, da mesma forma, foi gradativo. Cristo tentou fazer com que eles, não só ele, mas a audiência que estava ali, pensasse, ó, está cuidando bem do próximo? Você está roubando? Está matando? Adulterando? E para conduzir a pergunta final, que é a pergunta linda, né? Então me segue, vende tudo e vem comigo. O que me deixa também triste nessa história é que o jovem, com tudo que ele tinha, ele não teve a capacidade de fazer a pergunta seguinte: Senhor, como eu posso fazer isso? Isso aí. Sim. Ele não fez isso. Ele foi embora triste. Porque De o amor dele era maior, de né? repente, Jesus estava testando ele. Imagina e fala assim: Senhor, quando eu fizesse como Zaqueu, estou indo, o Senhor me ajuda, eu tenho muita coisa, vamos transformar esse lugar tão pobre, tão paupérrimo, com tanta gente necessitada. Vejo que o Senhor já multiplicou pães para essas pessoas, vamos gerar emprego, trabalho, vamos mudar a realidade. Imagine que poder seria esse discípulo com uma visão de Jesus para a sua sociedade, do seu tempo. Mas ele foi embora triste e não fez a pergunta mais importante, que no meu ver era: como eu posso fazer isso?
eu vejo que, é claro, a gente tem que deixar uma coisa bem clara para todo mundo aqui. Nessa hora, os jovens que estão assistindo devem estar pensando o seguinte: é pecado ser rico? Não é pecado ser rico, porque o pastor Antônio está aqui, né? Conosco, um homem muito rico. Misericórdia. Dono de muitas fazendas e propriedades. Muitas Mas propriedades. vamos voltar para a lição aqui Deixou agora, né? tudo. O jovem rico está aqui. Deu o pastor seu Jimmy. PhD para trás para servir a Jesus. Deixou Tudo tudo bem. aí. Mas o fato é o seguinte, gente. Aqui a questão é o amor ao dinheiro, o amor às propriedades, o amor aos bens. Você, jovem, vai viver sua vida, você está estudando, talvez fazer uma faculdade, sonhando em ser um bom advogado, ser um bom médico, ter seus patrimônios, crescer e ser rico. E não tem nada de errado em pensar, em viver a vida em busca de ter um melhor para sua família, etc. O problema é você colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Esse é o problema. Porque se isso é em primeiro lugar, está tomando o lugar de Deus. E a Bíblia é muito clara, né? Nós devemos ter Deus em primeiro lugar. Então, esse jovem rico, ele amava muito mais as riquezas, as propriedades, os bens que ele tinha. Era a segurança dele. A segurança não estava em Deus. Quando Jesus fala para ele, então abre mão disso e me segue, ele resolveu continuar tendo ali o seu coração no tesouro Você terreno. veja, a Bíblia ela traz um outro jovem rico que passou por uma experiência semelhante, que foi Saulo. Sim. Saulo, ele talvez não fosse rico financeiramente como esse, mas era tremendamente rico em conhecimento. Intelectualmente Sim. também. E politicamente. E se continuasse na sua carreira, poderia Entendeu? ser rico e ele também, financeiramente. e ele teve um encontro mais severo com Jesus do que esse jovem. Sim. Ele caiu ao solo, ele teve os olhos cegados por 3 dias, Sim. mas ele preferiu seguir um mestre e ele se tornou o maior dos apóstolos. Então, imagine, aqui está, a Bíblia é rica de exemplos de pessoas, sejam elas com poder financeiro ou não. A maior riqueza é a riqueza de ter a bênção do Senhor na sua vida. Aqueles que seguiram, deixaram o eu para trás, deixaram tudo para trás para se tornar um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Pastor Jimmy, a gente tem a história de Abraão, né? Abraão era um homem rico, muito rico. Sim. E por onde ele passava, a riqueza dele só foi aumentando. Agora, lembra o convite de Deus para ele? Deus também fez um convite radical para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, mas seja tu uma bênção. Sim. Então, a riqueza, ela pode ser uma bênção. Se eu sou, como o pastor Natanael aqui, um homem rico, eu posso abençoar as pessoas com um recurso. Aliás, é isso que Deus espera da gente. É o que o pastor Jimmy falou, aquela pergunta, né? Como é que eu posso, então, abençoar as pessoas com a minha riqueza, Jesus? Sim. Como é que eu posso fazer acontecer com meus bens aqui? Só reparando aqui, eu queria ser rico como ele menciona. Pelo contrário, né? A riqueza é espiritual, irmãos. Mas, meninos, agora, pastor Gabriel, a gente tem que deixar algumas coisas. Só voltando ao jovem rico, né? E pro jovem que está aí também, Deus vai chamar você para alguma missão. Você que vai ser médico, advogado, professor, alguns talvez pastores, né? E você vai perceber que você pode servir em qualquer lugar que você estiver. Mas aquilo que é importante para você, que pode ser o dinheiro, pastor Gabriel, pode ser alguém que você está aí, que está te prejudicando, pode ser algo que você está assistindo na sua casa, uma série, pode ser uma TV, pode ser qualquer outra coisa. É a mesma situação aqui de você deixar aquilo que vai atrapalhar a sua caminhada cristã e vai fazer com que você não enxergue o valor de Jesus na sua vida. Quer ver um exemplo? Deixe de assistir uma série para se preparar, para buscar meu espírito, para eu te ungir, para você tocar a vida de outros jovens. Sim. Deixe de ficar no seu videogame e gaste um pouco mais de tempo para ajudar a pintar a casa de uma pessoa que está precisando, construir uma calçada do seu vizinho que está ruim. Né? Há muita coisa que a gente pode fazer que é deixando coisas simples, que até aparentemente não são tão ruins, mas que elas têm sido obstáculos de ter uma vida à disposição e ao serviço do bem para a humanidade. Às vezes, pequenas coisas têm sido hoje grandes obstáculos que têm impedido, têm emperrado as mentes humanas de ser um instrumento de bênção. Sim. E é interessante que vocês foram levando aqui, eu vou convidar a galera para dar uma olhada no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E eu tenho mais uma perguntinha para vocês, a produção já está me avisando do horário aqui, mas vamos lá. Gálatas,
capítulo 5, versículo 22 e 23, você que está em casa, quiser acompanhar comigo aí, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Perceba uma coisa, é interessante que agora aqui a gente percebe uma coisa. Quem está em Cristo começa a desenvolver esses frutos. Como vocês falaram, deixa o amor pelo dinheiro do lado e começa a desenvolver esses frutos. Esses frutos, literalmente, vão nos levar a amar mais as pessoas que estão ao nosso redor e abençoá-las através da nossa vida, como vocês muito bem citaram aqui. Só que agora eu sempre trago as pimentinhas. Vou comprar o pimenteiro, pastor, para colocar aqui. Pimenteiro. Tá bom? Pimenteiro. Pimenteiro. Tá, Legal. vou colocar aqui do lado. Qual é a diferença entre eu ser simplesmente um assistente social e ser alguém que prega o evangelho através do cuidado com outras pessoas? Porque hoje há uma confusão muito grande entre os jovens de que, Boa não, pergunta, tô hein? fazendo assistência social, tô vivendo o evangelho. E não literalmente só porque eu tô dando uma assistência social, eu estou vivendo o evangelho. Então, como que eu poderia viver o evangelho ao mesmo tempo que também socialmente eu faço a minha diferença? E aí, meninos? Uma boa pergunta, né? Eu começaria que hoje há um movimento do voluntariado e alicerçado pela psicologia que faz bem você ser voluntário, você servir um projeto social, você ajudar a comunidade, e tem uma onda de ONGs, né? Um problema contra isso. Isso é importante se envolver, mas o chamado nosso é muito maior do que fazer a diferença social. Aqui, quando você lê o Gálatas, que são os frutos do Espírito, né, e a lição coloca aqui qual que é a religião de verdade, Tiago coloca ali bem claramente que a verdadeira religião aqui é visitar os órfãos, as viúvas e as suas aflições e guardar também incontaminados do mundo. Então não termina só em atender. Olha que interessante, queridos, tem duas partes desse verso. Primeiro, atender o órfão e a viúva, simbolizando os fragilizados, aqueles que não têm condições de se cuidar, mas também de manter-se incontaminado com o mundo. São duas partes que estão É acontecendo. não transformar as coisas sociais em ONG para si próprio. Hoje existe um modismo de cuidado dos pobres, mas mais em promoção de si mesmo Pessoal. e dos seus benefícios e das suas ONGs do que, de fato, Sim. transformar a vida das pessoas. Porque o evangelho, ele é intencional. Sim, Ou sim, seja, sim. toda obra social não é para manter o pobre na sua ignorância, na sua pobreza. Ou para nem aliviar o por um rico momento, né? no seu egoísmo. Sim. Nem para ser mostrado em fotografias. O evangelho é o poder de Deus para Transforma. transformar o homem de um opressor a um servidor. De uma pessoa ruim numa pessoa que serve a Deus e ama o próximo. Daquele que era inoperante, era, vamos assim dizer, indiferente à sociedade, aos outros, em alguém que serve, é empático, que está a fim de mudar, Transformado. transformar a sociedade. Por quê? Esse é o poder do evangelho. O evangelho não é blá, blá, blá. Se tem blá, 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 é petição de dinheiro, a prosperidade fajuta e falsa da sociedade, isso não é evangelho. Isso é engano que está hoje na sociedade. O evangelho muda a mim mesmo, o poder de Deus ele tem o poder para mudar o meu coração, para que eu possa ajudar o outro a encontrar esse Cristo que vai mudar o coração dele também. Esse assistencialismo, Justamente. ele não é um fim em si mesmo, né? Você olha para Jesus ali, Jesus, ele saciava a fome das pessoas quando precisava, ele fazia isso. Ele cuidava, ele atendia, ele curava, etc. Mas tudo isso ele fazia se revelando como Deus, como sendo aquele que um dia vai trazer um ponto final ao pecado, à morte, à dor, etc. E vai trazer realmente um reino de justiça que nós aguardamos como cristãos. Então, tudo que Jesus fez foi para mostrar, apontar para o evangelho, para a transformação, que, como o pastor Jimmy falou aqui, é o poder de Deus que muda as pessoas. Então, se eu estou só ali, cuidando das pessoas, levando cesta básica, etc., sem mostrar Cristo para ela, o meu trabalho pode ser comparado ao trabalho de uma ONG espírita, por exemplo, faz a mesma coisa. Sim. Entendeu? Faz a mesma coisa, vai lá e leva comida, é bonito, é legal, etc. Só que é incompleto o trabalho. Porque o trabalho do cristão é levar para essas pessoas o amor, a graça, a esperança, o evangelho e atender também aquelas necessidades que ela tem. Sim. Mas o método de Cristo, né? Ele atendia a necessidade, ele abraçava as pessoas, se envolvia com elas, mas depois ele falava, então, segue-me. Segue-me. O convite radical, né? Sim. Segue-me. Fantástico. Ou né? seja, a verdadeira religião, ela não faz pelo motivo errado. Sim. Que motivo errado? Eu não faço para conquistar a salvação. Pra ter Eu não, níveis. não ajudo o meu próximo porque eu tenho medo de Deus me punir. Eu não ajudo, não oferto porque eu tenho medo de não ser próspero. Não.
A verdadeira religião, ela se preocupa de fato, até parece utópico na nossa sociedade, sem retribuição, com o cuidado do próximo. E consigo ela leva o poder do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o único poder no universo que pode nos tornar de volta à imagem e semelhança de Deus. Então não adianta só levar um prato de comida. Eu preciso levar o prato de comida, quem sabe sentar mais perto daquela pessoa, conversar com ela, ver maneiras de como ela pode se desenvolver, entender a salvação. Então há muitas obras sociais que a gente tem feito, mas elas têm parado nelas mesmas. Então nós temos que fazer um crossover dessa palavra, quer dizer, transpor essa barreira. Sim. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando numa vizinhança, num bairro que tem pessoas carentes, vamos mais longe, vamos só apenas levar a cesta básica, vamos visitar, vamos sentar com aquela família, vamos conversar com ela. Como que a gente pode profissionalizar eles para melhorar seu rendimento, mas também ajudar eles a conhecer o Evangelho? Sim. E eu, por exemplo, meus pais não eram de estudar a Bíblia. Eles não tinham esse dom de ensino. Mas eu lembro quando uma vez eu fui com eles, eu tinha por volta de uns 10 anos, fui a São Paulo, São Miguel Paulista, e ali morava uma tia nossa, numa favela, numa comunidade muito pobre, muito carente, num quarto, um lugar muito difícil, com 5 filhos e 4 deficientes visuais, completamente cegos. Uau. Então, como o Evangelho salvou a minha família? Meus pais convidaram a minha tia, meu tio, para entrar na Perua Kombi, pegava só os documentos, que foram importantes para vocês. Nós vamos ajudar vocês a ter uma nova vida. Vieram para São Carlos, ali, meu pai ajudou a conseguir uma casa, um terreno, aprender uma profissão de encanador, minha tia costureira, ajudar os meninos no hospital, nas escolas, aprender braille. E foi conhecendo quem? O Evangelho de Cristo. Hoje, todos eles são cristãos, praticantes, têm uma vida, têm um lugar digno para morar, têm uma profissão. Então, o Evangelho, ele tem a ferramenta do Evangelho é a salvação eterna e também o cuidado imediato do ser humano. Maravilha, meninos. Realmente o Evangelho vai fazendo essa diferença que vocês já falaram aqui. A gente tem 3 minutos para 2 perguntas aqui muito rápidas para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, tá beleza? Foi muito bom. Primeira pergunta. Vocês falaram sobre a questão da gente ajudar fazendo pela causa correta. Isso é muito bom, importantíssimo. Agora, quando a gente faz isso e faz sendo infiel a Deus, isso é abençoado? Porque tem muita gente que pensa assim, eu não vou ser fiel a Deus. A gente já está aqui na lição 12 sobre fidelidade. Então nós já estudamos aqui nas outras semanas sobre dízimos e ofertas. E tem muitas pessoas que querem substituir a sua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas por assistência social. Isso é válido diante dos céus? Deus outorga isso? Deus dá esse direito aos seres humanos? E aí, pessoal? Essa é uma pergunta pesada, né? Pesada. Tem vários ângulos para ver essa resposta. Por exemplo, uma vez Daniel falou para Nabucodonosor, que era um rei ímpio, opressor, genocida e etc. Ele teve um sonho da árvore. E Daniel disse assim, esse sonho significa que o Senhor é árvore, mas um dia será cortada. Mas que esse sonho se cumpra nos seus inimigos. Quanto ao Senhor, seja um homem que cuida dos pobres, dos necessitados, faça o bem. Em outras palavras, naquele contexto, se Nabucodonosor, um homem que não conhecia Deus como governante, ele cuidasse dos pobres, dos necessitados, da igualdade, ele teria a bênção de Deus. Agora, olha que interessante. Ananias e Safira eram tementes a Deus, frequentavam a igreja cristã apostólica de Jerusalém, conhecia o Evangelho, conhecia os 10% que deve ser devolvido a Deus, que é o dízimo, conhecia as ofertas. E viram exemplo de outros que venderam alguma propriedade e levaram aos pés dos apóstolos como oferta para os pobres. Eles tomaram a mesma decisão de fazer, mas quando receberam o montante financeiro, acharam que era muito dinheiro e resolveram combinar de dar parte só daquele dinheiro. E quando chegou diante dos apóstolos, Pedro repreendeu. Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Vocês combinaram uma coisa para fazer para Deus, estão fazendo outra. E morreram como resultado da sua desobediência ao que Deus havia revelado. Qual a diferença de Nabucodonosor para Ananias e Safira? A luz do conhecimento que eles tinham. Nabucodonosor não conhecia
dízimo e Nada. ofertas. Sim, Ananias e Safira conheciam. conheciam. Entende? Então, assim, você que conhece, você que é nascido no Brasil, ou que é cristão, seja católico, adventista, presbiteriano, evangélico, espírita, a maioria de nós no Brasil entendemos o que é um dízimo. O dízimo é sagrado, ele deve ser devolvido a Deus na sua comunidade religiosa. Porque ele não pertence a nós. Eu não posso pegar o dízimo e transformá-lo em obra social. Por quê? Porque é uma propriedade de Deus. Não me pertence, não tenho As nada sobre isso. ofertas, os judeus dividiam em 3 partes. Uma das partes que eles tinham nas ofertas era ajudar o necessitado. Então eu posso, na oferta, ajudar o meu necessitado. Mas o dízimo eu não deveria mexer. Intocável. Por quê? Porque ele pertence ao Deus Criador. Pastor Jimmy, Certíssimo. combinando o que ele falou aqui, que o pastor Jimmy pensou, na lição de quarta ou quinta-feira, tem um texto de Ellen White, de Todas as Nações, é um livro bem interessante, que ela coloca justamente a questão do jovem rico. Eu vou ler rapidamente aqui, ó. A elevada posição e os bens que ele possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Acariciados tornariam o lugar de Deus em suas eleições futuras. Reter o que era do Senhor era pouco ou muito, e a sua força e a sua influência moral era diminuída. Em outras palavras, o problema aqui da infidelidade é quando a pessoa faz algo para se aparecer, sabendo o que é certo, tem uma luz e despreza essa luz. Ou por rebeldia. Rebeldia, despreza a luz. Porque muitas pessoas pensam assim, eu não vou devolver meu dízimo lá na igreja, porque o pastor vai enriquecer, porque a igreja vai usar da forma que ela quiser, e não sei o que. Quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o bem para uma pessoa, que é o melhor que eu posso fazer. Então, aí tem uma rebeldia no coração. Um ponto, né, É, da moeda. Agora, a pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa aparentemente não cristã, mas ela tem dentro do coração essa percepção, e ela ajuda o semelhante, como fez em Nabucodonosor e tantos outros, Deus está vendo isso aí, é a intenção. Né? E quando você tem isso no seu coração, de não, como diz aqui o texto, né, da escritora que está em Ellen White, né, de não acariciar esse dinheiro, esse recurso, como o jovem rico fez. Nós falamos aqui sobre isso. O jovem rico, o problema dele foi que ele teve o amor ao dinheiro, e esse amor o cegou. E ele, o que ele fazia, o pouco que ele fazia, era para se vangloriar. Egocentrismo, egoísmo, o eu no centro, e não Deus. Muito bem colocado, meninos. A gente já vai caminhando para o nosso final aqui. Inclusive, só terminando, pastor, é o seguinte, a gente produziu um vídeo aqui na PAC que seria interessante ser colocado nesse podcast, que explica um pouco o que é feito com o dízimo, o que é feito com a oferta. Legal. E é interessante isso, porque muitas pessoas querem colocar suas desculpas porque não sabem. A devolução do dízimo não depende de como ele é aplicado, embora Deus deixou claro como ele deve ser aplicado. E vai cobrar daqueles que o aplicam, né? Exatamente, mas é importante que eu seja fiel a Deus. Mas eu gostaria, se for possível, incluir esse vídeo Vai ser no incluído, final pastor, com certeza. A gente pode colocar desse na episódio. descrição aí, né, Vai estar, exatamente, vai estar aqui na descrição Linkado aqui embaixo Exatamente para agora. você entender o que é feito com o dízimo que você devolve Sim, e o que é feito com a oferta que você doa na sua igreja. sim. É importante você saber isso, porque a Igreja Adventista ela tem um compromisso de fidelidade com a sua comunidade, com onde nós vivemos, e viver com fidelidade a esse Deus que nos dá as suas bênçãos. Sim. Não, muito bem colocado, pastor. O vídeo vai estar aqui na descrição. Você de casa vai poder clicar aqui, assistir, e até a gente te aconselha, vai lá e assiste, que é importante você saber para onde vai, como que é utilizado, e a clareza traz confiança, não é isso, pastor? Exatamente. Mas, galera, terminando já o nosso programa de hoje aqui, infelizmente o último sábado desse trimestre, aqui lição da fidelidade, que recado você deixaria para o nosso jovem que está em casa dentro de 1 minuto para nós podermos terminar aqui, antes que a produção me pegue? Pastor Natanael, seu último recado Uau. para os nossos jovens ali na câmera para eles. Galerinha, quero usar a Bíblia aqui, ó. Mateus 9, capítulo 36, aliás, verso 36, fala assim, ó. E vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela. Pastor somos todos nós, temos essa preconização, esse dever, essa função. Cristo olhou para eles e se compadeceu, mas não foi o seu evangelho. João 10:10, ele veio para dar vida em abundância. Por mais que Jesus curou, né, ele mitigou a pobreza, atendeu as mulheres, órfãos, viúvas, a sua missão foi para dar para você mesmo, vida em abundância, vida eterna. Muito obrigado, pastor Natanael. Pastor Jimmy, seu recado para nossa galera de casa. Davi aprendeu muito cedo e ele escreveu: o Senhor é meu pastor,
E diz a tradução natural, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e com ele nada me faltará. Então veja, Jesus quando aqui veio, ele é o bom pastor. E ele disse assim, buscai, pois, o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite nisso. Amém. Obrigado, pastor Jimmy, pelo seu recado, pela sua participação. Pastor Danilo Terrão, nosso líder de comunicação, seu último recado para a nossa galera Para que tá em fechar, casa. obrigado, pastor Gabriel, é o seguinte, a lição, ela fez um paralelo entre o jovem rico e entre eu e você, que somos os jovens de hoje, ok? Qual que é o paralelo? Preste bem atenção. Ele foi convidado por Jesus a colocar os seus bens, a transferir os seus bens para o banco do céu, confiar em Deus. E eu e você recebemos o mesmo convite de Jesus. E a lição diz assim, no final aí de quinta-feira, a geração que verá a segunda vinda de Cristo precisará exercer a confiança enquanto transfere sabiamente suas propriedades para o céu e confia em Jesus para suprir todas as suas necessidades. Então eu convido você, querido jovem, a transferir o seu coração, tesouros do seu coração para os tesouros do céu, porque ali não há traça, não há ninguém que possa roubar, nada que pode estragar esse tesouro. Que Deus abençoe muito você e confie sempre em Jesus. Amém, obrigado, pastor Danilo. Galera que está em casa, você já sabe, nosso encontro é todos os sábados, a gente está quase terminando aqui. E meu último recado para você é o que a lição deixou claro durante todo esse trimestre. O jovem, o cristão, tem que viver pela fé. Depender de Deus é nossa prioridade e nossa necessidade. Quando nós dependemos de Deus, aprendemos a confiar, desenvolvemos fé e temos uma relação segura com Ele. Então, não confia nas riquezas, isso o ouro vai... traça vai corroer, mas confia em Deus, se entrega para Ele por completo. Nós estamos terminando, vamos fechando nosso episódio. Pastor Jimmy, faz uma oração para a gente para terminar. Maravilha. Pai querido que estás nos céus, em Tuas mãos colocamos a nossa vida. Amém. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes caímos nas tentações e sermos infiéis a Ti, em qualquer área da nossa vida. Nos dê, Senhor, uma nova oportunidade para recomeçar e colocar em prática a Tua palavra. Obrigado pela mensagem da fidelidade em todas as áreas onde nós fomos desafiados nesse trimestre. Jesus está voltando, é o nosso desejo encontrá-lo face a face. Nós não queremos viver perdidos, Pai, e nem estar perdido na sua segunda vinda. Portanto, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça a olhar para Ti e permanecermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jimmy. Galerinha de casa, você já sabe, nosso encontro é todo sábado às 3h. Antes, clica nas nossas redes que estão aqui, curte, compartilha, segue lá. Estamos terminando esse trimestre, mas sábado que vem nós estamos de volta no Pega a Lição, na lição do próximo trimestre. Você já sabe, nosso desafio é você chegar no final do trimestre com a sua lição completinha, que nem tá a minha aqui. Não vai dar para você ver, mas tá completinha. A sua também tem que estar. Baixa o Bible Plan e segue na comunhão com Deus durante todo o ano de 2023, que isso vai te abençoar sempre. Valeu, um abraço, até semana que vem. Valeu!